reconhecendo os primeiros habitantes do Brasil. Eu convido a todos a voltarmos no tempo. Tentem imaginar o mesmo lugar onde você mora, há 520 anos atrás. Nessa época, as únicas pessoas que habitavam as terras do nosso país eram os indígenas. Sim, eles já estavam aqui há muito tempo. O Brasil não tinha nome e os portugueses que aqui chegaram no ano de 1500 nem imaginavam as grandes riquezas que aqui existiam. Você já pensou a surpresa quando os primeiros exploradores deram de cara com aqueles povos? E hoje, dificilmente alguém se espantaria ao ver um indígena, mas ainda há muita confusão sobre eles. Muita gente acha que são todos iguais, que falam a mesma língua e que todos vivem em aldeias na floresta, caçando, pescando, ou ainda acham que o indígena faz parte somente do passado, que é apenas uma lenda e não existe mais. É muito importante conhecermos melhor os primeiros habitantes do Brasil e saber a sua influência para a formação da cultura brasileira. Ao relembrarmos a história da colonização do Brasil, ficamos tristes ao constatar que muitos povos foram desrespeitados em sua cultura de origem, sendo obrigados a aprenderem a língua portuguesa e os costumes do homem branco europeu. Foram forçados a trabalhar como escravos e muitos até assassinados. Só depois de muitos anos, os indígenas foram reconhecidos como cidadãos brasileiros e de direitos. Afinal de contas, quais seriam os direitos que os indígenas gostariam de ter? O mesmo direito que eu e você. Os direitos de qualquer cidadão brasileiro. O direito à terra, à saúde, à educação, direito de preservarem os seus próprios costumes e modo de vida, em sua língua, vestimentas, crenças, arte, dança, música, o direito de ter uma vida em paz, feliz e, acima de tudo, de serem respeitados. Muitas pessoas ainda se lembram dos indígenas somente no dia 19 de abril, que foi a data escolhida para comemorar o Dia do Índio. Vocês acham justo apenas um dia para comemorarmos a memória dos nossos primeiros ancestrais? Como diria a música de Jorge Ben, todo dia era dia de índio, e não apenas 19 de abril. Mas o primeiro passo para começarmos a enxergar o indígena em sua cultura, sem nenhum tipo de preconceito, é conhecendo melhor. De acordo com informações do Censo 2010, existe um total de 800 mil indígenas vivendo no país. Segundo a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, existem 225 povos indígenas e o maior deles é o Guarani. Cada povo tem a sua maneira de ser. Existem os povos Chavante, Tucano, Kayapó, Yanomami, Cadiuel, Carajá, Mambiquara, Apinagé, Bororó, Camaiurá, Munduruku, entre muitos outros. É bom lembrar que hoje em dia os indígenas não moram apenas na zona rural, matas, florestas, eles moram também na zona urbana, nas cidades, onde estudam nas escolas, fazem faculdade, trabalham, andam de ônibus, metrô, usam roupas comuns, jeans, camiseta, vestido, usam aparelhos como celular, computador, carro, ou seja, vivem uma vida normal como nós, mas não deixam de respeitar a sua própria origem e cultura, que faz parte de sua identidade. Para finalizar, gostaria de deixar a mensagem do indígena Daniel Mundurucum, professor e escritor de diversos livros reconhecido nacionalmente e internacionalmente.
Em uma de suas palestras, Daniel relata a experiência que teve com seu avô durante a sua infância. Ele diz que ainda quando era menino, o seu avô o levou à beira de um grande rio e fez a seguinte pergunta: Você consegue ouvir a voz que vem do rio? E aí ele responde: Não, não consigo. Sabiamente o seu avô diz: Você não consegue porque na cabeça tem muito barulho. É preciso silenciarmos a cabeça para ouvirmos com o coração. A nossa vida deve ser como a do rio. Não podemos parar. Temos que encontrar alternativas, desviar dos obstáculos e seguir adiante. Pois um rio que para apodrece e não tem vida.